Oi, tudo bem? Eu vim aqui novamente para a gente falar sobre poder pessoal. Eu fiz um outro vídeo falando sobre poder pessoal, uma introdução mais demorada e leve ao mesmo tempo. Mas eu tô aqui para poder esclarecer uma dúvida que talvez surgiu. Como é que eu vou acessar esse meu poder interno? Para quem não desenvolveu, tá? O poder interno, por exemplo, é a pessoa que teve algum grau de superação fora do comum, sabe? Aquela pessoa que se superou de uma determinada maneira, que usou todos os seus recursos internos para se sentir de uma determinada maneira. Um exemplo muito claro, uma pessoa que praticamente tem medo de falar em público. Ah, a pessoa tem bloqueio de falar em público e ela precisa apresentar um seminário na faculdade ou em algum local do trabalho dela. E ela sente aquele arrepio, aquele suor excessivo e ela não consegue, começa a se tremer. E o que que essa pessoa vai pensar? Eu, como uma pessoa que entende de recursos de poder pessoal, vou lembrar de alguma situação em que eu tive uma extrema confiança. Seja falando com aquele garoto, aquela garota, seja falando com meus pais para convencer de comprar o notebook para mim, eu vou acessar todos os recursos, todos os mecanismos neurológicos que eu acessei naquele instante para eu convencer aquela pessoa. Fica muito difícil você que quer aprender sobre poder pessoal, sobre gerenciamento das suas emoções, se você não desenvolver em nenhum momento da tua vida isso. É muito difícil e muito mais fácil também para perceber para essa pessoa que ela todo sempre se tornou aquela pessoa que é mais retraída, que não tem força de vontade, que não desenvolveu uma potencialidade muito forte de superação na vida dela, vai ser muito difícil. Para você que nunca passou por isso, você pode começar com esporte. Foi algo que desenvolveu muito a minha capacidade de superação pessoal. Eu tinha muito bloqueio de comunicação, todos os bloqueios que você imaginar eu tinha. Eu não tinha nenhum amigo na escola, eu sofria bullying, eu não tinha roupa, não tinha comida, não tinha tinha necessidade básica dentro de casa, não tinha pais afetivos, não tinha as irmãs que cuidavam de mim afetivamente, nem basicamente nada. A gente se virou praticamente, filhos de pais separados. Mas eu consegui ultrapassar tudo isso quando eu decidi me autodesenvolver. Não sei o que foi, foi alguma vontade que eu tinha vontade de trabalhar, eu acho, para mudar, para poder me alimentar, para comprar roupa para mim, e que eu, tipo assim, poxa, eu não vou conseguir um trabalho se eu não conseguir nem falar. Eu sou uma pessoa muito travada. E eu, isso, tipo, adolescente de 13 anos, você estava aprendendo lá, saindo do mijo, e eu estava me indagando como é que eu ia começar a trabalhar. Foi aí que eu comecei a observar. Eu não conseguia pagar um esporte para mim, mas eu conseguia, aprender algumas coisas gratuitas da minha cidade. Por exemplo, sobre marketing pessoal, e geralmente era cursos grátis, que era tipo uma aula no sábado, não sei aonde, eu ia. Eu me tacava no centro da cidade de Fortaleza, eu me tacava mesmo, me perdia, eu ia 2 horas antes do curso para me poder aprender a andar nos cantos, ver as pessoas no meio da rua, ver como é que elas se comportam, né. E no curso eu aprendi muita coisa, eu peguei as apostilas, lia todos os dias a apostila do curso, todinha, 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 porque eu queria me desenvolver, eu estava desesperada para aprender aquilo. Quando eu fiz meu currículo, claro que eu botei, né, aquele lista de cursos que eu fazia. E depois eu observava, eu entrei para o teatro para eu me desinibir, porque eu era uma pessoa totalmente retraída. Eu lembro que minha tia chegava em casa, o sofá tinha um buraco, eu entrava dentro do buraco porque eu não queria ver ninguém. Eu era uma pessoa extremamente retraída da vida, uma criança muito, sabe, muito tímida, extremamente tímida. E eu também não me desenvolvi, né, com meus pais dentro de casa, não tinha aquele acompanhamento psicológico e isso desenvolveu. Mas eu queria mudar isso, porque eu sabia que isso era um empecilho para mim, para o meu autodesenvolvimento.
Não me pergunte como é que eu cheguei a essa conclusão, que eu não me lembro também. Acho que foi através de tanto sofrimento, eu queria tanto mudar aquilo dali, que eu acho que a meu cérebro começou a captar coisas que eu precisava mudar. Então vamos lá, voltar à história. Entrei pro teatro, fiz 3 dias de workshop gratuito, pratiquei vários esportes, desde futebol até vôlei, tudo que eu poderia superar, tudo que eu poderia ter interatividade com as pessoas, tudo que eu poderia desenvolver aquele meu lado agressivo, né, de ação, de ir para cima, eu fui. E não tardou muito para que eu, quando eu começasse a trabalhar, eu queria entrar pra academia, né? Depois de muito tempo, isso é uma longa história. Eu só tô pulando aqui as histórias até chegar à parte que interessa a vocês, de praticar parkour, academia, praticar natação, bicicleta, praticar voleibol, praticar crossfit, corrida, praticar aquela Muay Thai, né, que eu pratiquei também. Pratiquei tudo para me desenvolver. Comprava livros e livros e livros, geralmente sobre desenvolvimento pessoal. Como fazer isso, como fazer aquilo, como se organizar, como deixar de ser procrastinador. Eu lia vários livros sobre isso. Mas, por outro lado, isso me ajudou muito, apesar desse acúmulo excessivo de atividades, às vezes eu nem colocava tanto em prática, mas por outro lado, isso me ajudou a ser uma pessoa de uma mente tão formada mesmo, que eu agradeço a Deus por ter feito isso. Senão, eu acho que seria a mesma pessoa doente, assim, quando eu era criança, quando isso aconteceu. E assim, quando você tá num estado tão negativo na tua vida, que você já nasce na, desculpa a palavra, mas na bosta mesmo, do jeito que eu tava, do jeito que eu nasci, naquele caos familiar, aquele caos financeiro que a gente tava, as coisas só pioram na tua vida. Ele não melhora não, viu? Não melhora não. Ele só vai piorar se você não ter uma atitude fortalecedora que vai quebrar todos esses padrões genéticos, familiares, financeiros da tua vida. Ui, não vai mudar, linda. Não vai. Você que tem que ter essa atitude, essa moral, esse caráter, assim, que as pessoas não vão nem te suportar por tão fissurada de crescer que você tá. Tá? E eu tô sendo tão enfática nisso porque eu vivi isso na pele. Eu não tô falando um relato externo. Eu não tô dando um exemplo lá do que aconteceu lá fora. Não, eu tô contando o que eu fiz para superar todas as os sabe, esse cenário negativo da minha vida. E que ele sim, ele vai te atormentar durante no teu processo de desenvolvimento, porque é a tua história. Mas você pode sim ressignificar sua história. Você não é. Se você ficar assim, sendo vítima dessa história que você conta pra si mesmo, meus pais são assim, meus pais são assados, fulano fez isso comigo, você sempre vai ser um coitado. Mas eu não nasci covarde nem coitada, não. Eu nasci para ser vencedora. Foi aí que, com todas as leituras que eu fiz, descobrindo a lei da atração, descobrindo textos e textos escritos, você vai criando uma perseverança, um alter ego tão forte em você, que você, sabe, quando tiver algo errado na tua vida, tu não vai conseguir suportar. Tu não vai. Tu vai ser uma pessoa, assim, altamente inteligente, socialmente você é, porque você já viveu o caos.